conta, né? E aí ela me repassou algumas informações, alguns detalhes importantes. Né? Então, está gravando, agora eu vou compartilhar a minha tela. Quem tiver alguma dúvida, pode ir colocando aí no chat, que a gente vai tentando Isso. responder na medida que for acontecendo a apresentação, tá bom? Luciane disse que a gente começaria às 7h30, né? Todo mundo começava a entrar e não tinha hora para acabar, tá? Seria uma maratona. Pronto, vocês estão visualizando minha tela? Estão, né? Pronto. Veja só, tudo começa, né? Eu costumo dizer que o Google é vida, né? Tudo começa pelo o nosso buscador, né? O Google é o meu buscador e nada ele deixará de pesquisar. E aí do Google vem o Gmail, né? Então, o Gmail que eu estou apresentando aqui para vocês, pronto, é um Gmail institucional, tá? O Gmail institucional do estado que eu tenho a conta, tá? E aí ele tem algumas, eu diria que ele tem duas coisas que o Gmail tradicional não tem. O primeiro é o espaço, né? Porque é a conta institucional, o espaço dela é ilimitado, né? Ao contrário do Gmail tradicional, o @gmail.com, que você só tem 15 GB de armazenamento, né? No caso do institucional, não, ele é ilimitado. E a outra funcionalidade, digamos que essas são as duas principais. É a questão do Google Meet, né? Que é a ferramenta que a gente utiliza para gravação, para ministrar as aulas de forma virtual, que aí no caso da conta pessoal, né, o @gmail, ele não permite você gravar, né? E aí como é que eu faço? Porque aí o Luciano falou que aí vocês ainda não estão com a conta institucional, não é isso? Na verdade vai ter, aí eu posso até compartilhar depois com você, não sei se vai dar tempo eu mostrar para vocês hoje. Tem esse programinha aqui, ó, Loom. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Deixa eu abrir ele aqui. Ele é um programa, uma extensão, falo extensão, um programa que funciona dentro do seu navegador Google Chrome, certo? Ó, Loom for Chrome. E ele vai permitir que você grave a tela do seu computador, tá? Então, você pode começar a sua aula pelo seu Google Meet, né? O seu pessoal lá, né? O seu e-mail, luciane@administração@gmail.com, por exemplo. Então, ela começa pela conta pessoal dela, né? E aí ela cria a conta no Loom, né? Que eu vou mostrar a vocês como é que baixa. E aí, quando você começar a sua aula pelo Meet, você vem no Loom e inicia a gravação da tela, certo? Então, esse é um plano B, né, para quem não tem a conta institucional no Gmail, do Gmail, tá certo? Então, essa é uma opção. A outra seria instalar o OBS Studio, mas aí ele é um pouco mais complicado, é a questão de configuração dele. E aqui no Loom, não, você termina de gravar o seu vídeo, ele já gera o arquivo, né? Ele é estilo um e-mail, ele vai gerar o arquivo lá na sua conta, ele não vai ocupar o espaço no seu computador, né? Então você vai criar uma conta, na maioria das vezes com o seu próprio endereço de e-mail do Gmail, certo? Então, à medida que você for gravando os vídeos, que vão ficar grandes, né, dependendo do tempo de duração da sua aula, ele vai criando a sua conta lá e você ele vai armazenando de forma automática, né? E aí, o que é que eu posso fazer com esses vídeos? Eu vou ter duas opções. Ele vai gerar um link que eu posso compartilhar no meu Classroom para os alunos, né? Ou então, eu posso baixar esse vídeo, pegar esse vídeo, colocar no YouTube e do YouTube mandar para o aluno. É complicado, eu entendo, né? Eu acho mais viável você pegar o link dele mesmo e já direcionar no seu Classroom para o aluno, tá? Eu acho que eu tenho alguns, pronto, aqui, ó. Aqui tem alguns vídeos, né, que eu gravei pelo Loom, certo? E eles estão aqui, ó. Se eu quiser, eu posso baixar o vídeo para o meu computador, né? Então, se eu clicar aqui no vídeo, ó, ele vai aparecer para que eu possa visualizar ele, certo?
Então, eu vou visualizar aqui o vídeo, iniciar ele aqui. Então, eu posso, ó, fazer o download do vídeo, certo? Se eu quiser, aí ele vai salvar da minha conta do Loom para o computador, tá? Ou então, eu posso, ó, simplesmente, eu posso duplicar ele também, ou eu posso compartilhar, né? Então, eu vou pegar o link dele e vou mandar para outra pessoa. Então, tá aqui, ó, link de cópia. Né? Então, eu copio aqui e vou lá para o meu Classroom, colo lá como link e o aluno vai assistir do mesmo jeito. Não é obrigado o aluno ter uma conta no Loom para poder assistir, tá? Então, esse eu diria que é o plano B para vocês que não tem ainda a conta institucional do Google, né? No caso, quando vocês vierem a ter, quando iniciar a sua aula virtual, vai vir simplesmente aqui, ó, nesses 3 pontinhos no canto inferior direito. Quando você clicar aqui, ele vai, no caso aqui, eu estou gravando, né? Quando eu vou iniciar, ele aparece aqui, iniciar a gravação. Né? Então, como eu estou gravando, então ele está fazendo todo esse processo aqui. Quando a gente terminar a reunião, eu vou vir aqui e vou clicar em interromper a gravação. Ou seja, ele finaliza isso no Meet, né? Então, quando eu termino toda essa gravação, que eu finalizo aqui, clicando em interromper gravação, esse vídeo já vai automaticamente para o meu endereço de e-mail, tá? Ele vem para cá, eu posso até mostrar para vocês hoje. Eu tive uma aula. Deixa eu ver, cadê ela aqui? Aqui, ó, Meet Records. Né? Então, como eu fiz eu fiz o agendamento dela antes, né? Então ele já gera aqui. Ah, mas se por algum acaso eu esqueci, não sabia, excluí o arquivo, excluí o e-mail que eu recebi. Não tem problema. Você vai vir no seu Drive, tá certo? E aí ele também já manda de forma automática para o Drive o seu vídeo, tá certo? Então, aqui no Drive vai criar uma pasta também com o mesmo nome, uma pasta só com as gravações do Meet. Deixa só a internet ajudar um pouquinho aqui. Aqui, ó, Meet Records. Então, toda aula que você gravar, ele vai vir para essa pasta aqui. Vai vir para a pasta e vai vir para a sua caixa de e-mail. E isso você utilizando o Meet, né? O Meet institucional, o que vai dar esse direito a você, né? No caso, como vocês ainda não têm o Meet, o plano B, você pode iniciar a sua aula pelo Meet, normal, né? Pelo seu e-mail pessoal, e aí você faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Você inicia pelo Meet e coloca para gravar a tela, certo? Lembrando aqui, quando você pede para gravar, ele vai dar 3 opções para você. Aí você vai ter que pedir para ele gravar apenas a tela. Por quê? Porque se você colocar ele para gravar você e a tela, ele vai dar conflito. É como se tivesse 2 câmeras, né? Você teria que ter 2 câmeras para poder fazer esse processo, tá? Então, quando você clica aqui, ó, em New Video, ele vai perguntar aqui, ó, você vai ter que escolher se você quer que a gravação seja a sua tela, ou seja, screen mais a webcam, se você quer apenas a tela, ou se você quer apenas você, tá? Então, a dica agenda a aula pelo Meet, né? Inicie ela aqui. Enquanto inicia a aula, você vem aqui no Loom, certo? E escolhe a opção aqui, ó, apenas tela. Porque se você escolher tela e mais a webcam, ele vai dar problema, né? Porque vai ser 2 câmeras, 2 programas que utilizam a câmera e eles entram em conflito, tá? Então, nesse caso, você vai escolher a tela. Oi? Estou passando aqui. O professor Jadiel está perguntando se o Loom tem limite de espaço de armazenamento. Não tem, professor. Assim, eu utilizei ele pouco, né? Mas tem outros professores que já utilizaram ele com maior frequência e eles não reclamaram até agora, tá? E aí você também pode fazer o seguinte, às vezes a pessoa não gosta, né, que
que ele fique muitos arquivos, então você pode mandar para sua conta do YouTube e depois excluir ele da página do Loom, né? É uma opção que também você pode fazer, tá certo? Então, ó, A escolhe professora aqui. Islânia Oi, Oi, Paulo? A oi. professora Islânia está perguntando aqui se grava no Meet e armazena no Loom. No caso, vai gravar a tela do Meet que a gente está reproduzindo, né? A gente vai dar aula normal Isso. e ele vai estar gravando a nossa tela, né? Porque, na verdade, quando a gente está tendo a aula, não é isso, professor? Me corrija aí se eu tiver. Para a gente A estar aula dando você aula, vai a gente não comigo. fica vendo a aula, né? Então, ele vai estar gravando a tela que a gente está reproduzindo ali, e a partir Isso. daí vai gerar esse vídeo. É uma alternativa enquanto não tiver o Google Corporativo, não é isso? Aí, quando você diz gravar a tela, tudo que você abrir na tela do seu computador, ele vai gravar, certo? Então, às vezes, as pessoas acham que é só quando estiver no navegador, mas não. Como tudo que você abrir aqui é igual o Meet, ó. Eu estou aqui, eu vou minimizar aqui algumas janelas, vai aparecer para vocês, né? Então, tudo que eu fizer aqui, vocês vão visualizar, tá? Então, no mesmo caso, quando vocês forem utilizar o Loom para gravar, né? Então, você vai pedir para gravar apenas a tela, né? E a partir daqui, tudo que você abrir, ele vai gravar. Aí vem a pergunta, mas eu não quero, aconteceu um imprevisto, tal horário eu não vou poder estar ao vivo para a aula, não sei também se na instituição de vocês é permitido, vou dar só como uma alternativa. Eu quero gravar uma aula ou então uma instrução de uma atividade, né, que aí eu vou passar para a minha turma. Então, para você não precisar gravar no seu celular, que vai sobrecarregar o seu celular, né, com o arquivo, a gente sabe que arquivo de vídeo e áudio torna muito grande, você pode vir simplesmente aqui no Loom, então aí você esquece o Meet, tá? Não precisa vir para o Meet quando você estiver sozinho, você vem para o Loom, escolhe aqui, ó, Screen mais a webcam, e aí você vai ficar aparecendo aqui, que você também pode mudar aqui a posição onde você vai aparecer, tá? Então, aí fica a seu critério onde você vai colocar. Escolhe aqui, né? Começa da sua aula, então você abre o seu PowerPoint, você abre alguma página na internet que você quer apresentar, alguma ferramenta, certo? Você vai mostrar o que você quiser. Então, utilizando aqui o Screen Cam, ele vai estar mostrando aqui a página ou o arquivo que você quer mostrar e você vai estar aparecendo em miniatura aqui. Não é uma aula expositiva, é só uma aula, é um diálogo, eu quero falar sobre um determinado assunto. Então, você vem aqui, ó, apenas Cam, né? E aí, tudo que você vai falar vai ficar aparecendo só você, sem nenhuma tela, tá? Mas, a maioria das vezes, o professor sempre gosta, né, de uma imagem para comentar, um slide para falar sobre ele, né? Então, aí você utiliza aqui, se você quiser gravar, só para mandar posteriormente para o aluno, né? Você vai, no horário da aula, você vai disponibilizar esse vídeo, por exemplo, a instrução de uma atividade, aí você utiliza essa opção, tá certo? Lembrando, quando termina, para iniciar aqui, ó, ele é bem intuitivo, vai iniciar. Quando terminar, você vai clicar aqui, ó. Esse aqui é para cancelar, tá? O X. Porque se eu der o play aqui, ele vai bugar com o Meet. Então, aqui inicia a sua gravação. Se você quiser pausar, na verdade, esse aqui, quando você dá o play, ele vai mudar o símbolo, que é exatamente para terminar. Esse aqui é para pausar, né? Às vezes você começa a dar aula e você quer pausar por algum motivo. Então, você vem aqui, pausa, depois volta novamente e continua a sua gravação, tá certo? E aí, esse símbolo aqui, ele vai mudar depois que você der o play, que é exatamente para você finalizar a sua gravação. E o X, ele cancela, tá? Então, aí o X, se você apertar sem querer, ele vai cancelar, sem dó nem piedade. Terminou isso, você volta lá ele vai gerar o vídeo aqui, você vai poder, acho que ele dá a opção de você renomear ele também, e aí você vai copiar o link dele e vai compartilhar no Classroom da sua turma, tá certo? Para que ele possa assistir sem nenhum problema, ele não precisa ter o Loom instalado no computador dele, ele só precisa estar conectado com a internet, tá? Então, Professor? você vai vir aqui e vai copiar. Oi? Eu estou aqui com a pergunta da professora Miriam.
né, que ela está perguntando se pode editar a gravação. Em seguida, tem a professora Slaine perguntando se, para ter acesso, o aluno precisa ter o Loom, mas aí o senhor já havia dito que não precisa ter a conta do Loom, não é isso? E a Não, não precisa. professora Sandra está perguntando como compartilhar o vídeo durante uma apresentação, que é compartilhando a mesma tela, não é isso? Isso, vejam Tá só, quando responsável aí. você vai pelo Meet, né? Quando você vai compartilhar algum vídeo, né? É interessante que você sempre, quando utilizar o Meet, você utilize o Google Chrome como navegador. Por quê? Porque caso você queira apresentar um vídeo para a sua turma, deixa eu só aqui. Se eu abrir um vídeo aqui no YouTube, vocês não vão ouvir o áudio dele de uma qualidade boa, tá? Se eu abrir ele por aqui. Mesmo que eu compartilhe a tela, né, como eu estou compartilhando aqui com vocês, e abrir aqui, você vai sair o áudio do meu computador e como se fosse eu falando. Então a qualidade não vai estar boa. O que é que você vai fazer? Você vai vir aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a apresentação, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Porque, na verdade, aqui embaixo, ele vai, ele não, se eu clicar, ele vai desfazer aqui. Quando você clica aqui em você está apresentando, no caso aqui eu estou apresentando agora, né? Mas aí aqui embaixo ó, vai ter a opção apresentar a tela. Quando você clica, ele vai aparecer a opção uma guia do Chrome, né? Tem a tela inteira, tem um programa específico e tem uma guia do Chrome. Então, se você quer passar um vídeo, né, para alguém, para a sua turma, aí você tem que clicar nessa opção, uma guia do Chrome. Porque aí ele vai pegar o som mesmo do vídeo e vai chegar de uma forma, não é 100%, tá? Tem uns delay, né? Não fica 100% a qualidade do áudio, mas fica melhor do que se eu for abrir um vídeo agora aqui para vocês e vocês escutarem ele, tá? Então, aqui Inclusive, nessa. vocês podem ver aí, clicar nessa setinha aí, tem o nome do professor Paulo Henrique, que vocês vão ver que tem essa opção, uma guia do Chrome, que é justamente isso que ele está explicando aí agora, né, professor? É, Para que você não precisa sair dessa sua tela aí. Vocês podem fazer até esse teste aí agora, para já, assim, só para olhar onde está essa opção, a guia do Chrome. Deixa eu ver se eu abri outra aba aqui. Não. Que eu fiz um teste antes. Aqui, pronto. Esse é o meu e-mail particular, tá? Então você vai ter aqui, ó, iniciar uma reunião pelo Meet, né? Vou participar de uma reunião, iniciar. Acho que aqui vai dar para mostrar. Aí esse é o meu e-mail pessoal, então esse aqui ele não permite a gravação, né? Então ele não vai deixar que eu grave. Deixa só ele carregar aqui, que aí vocês vão ver essa opção aí que eu falei para vocês. Tô abusando muito da internet. É porque é interessante também, pessoal, falando na conexão, é importante você ter uma conexão boa, tá? Acima de 5 mega. Porque abaixo disso, para trabalhar com questão de vídeos, né, as aulas virtuais, você vai, não é que vai ser impossível, mas vai sofrer um pouquinho. Então, eu vou clicar, aqui é uma reunião totalmente diferente da que a gente está participando, né? Eu vou abrir aqui uma sala, lembrando que aqui eu estou pelo meu e-mail pessoal, né, como vocês estarão em casa. Ele vai abrir aqui, pronto. Aqui é para gravar, certo? Aí veja que não aparece a opção para gravar, né? Porque é o e-mail pessoal. Aqui, ó, pronto. Apresentar agora. Essa é a imagem que vocês vão visualizar. Então, eu vou clicar aqui, ó. Aqui é para compartilhar o link. Apresentar agora. Aí ele vai aparecer aqui. Não sei por que ele. Pronto, aqui, ó. A tela inteira.
uma janela e uma guia do Chrome. Né? Então, se você quer passar um vídeo, aqui é ideal para vídeo e animação. Então, se você quiser passar um vídeo, a qualidade vai sair melhor se você utilizar essa opção. Aí, nesse caso aqui, ele só vai abrir janelas que estejam no seu navegador, tá? Porque às vezes você tem um vídeo salvo no computador e aí você quer passar esse vídeo para a sua turma. Então, nesse caso aqui, ele não vai funcionar. Por quê? Porque tem que estar numa guia. Na guia são essas abas aqui, ó. Cada um que a gente vai abrindo aqui são as guias, tem gente que utiliza o nome aba, né? Então, a guia que ele fala são isso aqui. Então, eu tenho que abrir o YouTube aqui para poder, ou alguma, às vezes você tem um site, um determinado site de notícias que tem um vídeo lá que você quer passar para a sua turma. Então, se você consegue acessar pela internet, beleza, aqui é o ideal. Mas se você quer passar um vídeo que está salvo no seu computador, vai sair, mas a qualidade não vai ser das melhores, tá certo? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Então, ó, se eu quero a tela inteira, então, se eu marcar a tela inteira, tudo que eu abrir no computador durante a aula vai aparecer, tá? Vai aparecer para a turma. Uma janela específica, então eu vou dizer que uma janela, aí ele vai aparecer, quando eu clicar em janela específica, ele vai aparecer várias opções, né? De janela para todas as janelas que estejam abertas. Então, eu vou marcar a janela que eu quero, e aí ele vai começar a exibir para a turma, tá? E uma guia do Chrome, então qualquer guia que tiver aberta, os alunos vão poder assistir sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Ok? Tranquilo? Tem mais alguma pergunta, Luciane? Não, agora não. Mas quem tiver pergunta, vai fazendo aí que a gente já vai em E tempo aí, real, em full time. quando você não quer mais parar a apresentação, você vem aqui, clica em parar e o aluno só fica visualizando você, né? Lembrando que quando eu inicio a apresentação, se eu for abrir um PowerPoint aqui, vocês vão visualizar, né? Se eu for abrir o Windows Explorer, tudo que eu abrir no computador, vocês vão visualizar. Por quê? Porque eu utilizei a opção a tela inteira, né? Então, a tela completa do computador vai estar disponível. Tudo que eu abrir, né? Cada janela que eu abrir, vai estar disponível para o aluno, tá certo? Então, esse Loom aqui eu vou enviar para a Luciane os dois links, os dois vídeos que eu tenho. Um é ensinando a instalar ele e o outro é ensinando a usar ele, tá? São curtinhos, acho que chega cada um em média 4 minutos, ok? Bem tranquilo, sem nenhum mistério. Então, agora estamos no Gmail, né? Conhecemos a questão das gravações, que pode ser pelo Meet, né? No caso de vocês vão ter que utilizar duas ferramentas, o Meet e o Loom, né? Mas aí quando vocês tiverem o institucional, apenas o Meet, gravou, finalizou a gravação, já vem direto para o Google Drive, na pasta Meet Records, todos os arquivos de gravação, tá? Aí você diz, vai encher meu e-mail, meu Google Drive. Lembre-se que, no caso do e-mail institucional, o armazenamento é ilimitado, tá? Então, não tem limite feito o padrão, que é apenas 15 GB. Isso aí vai ser para você o resto da vida e os seus arquivos vão ficar lá pelo tempo que você quiser, tá certo? E lembrando também que ele envia para o seu e-mail, né? Assim que termina a aula, questão de minutos, acho que no máximo 3 minutos é o tempo que ele leva, que ele gera o arquivo. No meu caso aqui, o que é que eu faço para marcar minhas aulas? Que aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que eu acredito que não vai ser o problema de vocês. No caso, a gente do Estado, a gente tem aulas com mais de uma turma ao mesmo tempo, tá? Então, ó, o Classroom institucional, ele tem essa particularidade aqui, ó. Cada sala tem seu Meet, digamos que o seu Meet exclusivo, tá? Então, no caso de vocês, nível superior, pode ser que vocês não precisem juntar salas para ministrar uma aula. Então, ó, se eu entrar nessa turma aqui, uma respectiva turma sua lá. Veja que eu não gerei ainda. Então, como a turma é nova, né? A gente começou com esse institucional agora no segundo semestre. Então, quando você abrir a sua sala pela primeira vez, vai ter isso aqui, ó, gerar o link do Meet. Né? Isso só vai acontecer uma vez, tá? Vou gerar aqui.
gerar o link. E aí, ó, vai gerar esse endereço aqui. Esse endereço vai ser exclusivo para essa turma aqui, tá? Então, o caso de vocês, vamos imaginar que essa turma aqui é uma turma de administração. Então, não precisa toda vez você compartilhar o link da turma de administração quando for dar aula. Basta que o aluno entre no Classroom, venha aqui, clique, e naquele horário que você agendou sua aula, vai chegar lá, ele vai entrar na sala, tá? Eu quero tirar o link, eu não quero que o link fique visível para os alunos. Então, eu venho aqui, ó, nessa catraquinha aqui que vai ficar do lado do seu nome, né, que são as configurações. E aí tem a opção aqui embaixo, ó, visível para os alunos, aí eu desmarco. Salvar, lembra de salvar sempre, tá? E aí, quando a turma, o aluno voltar lá, no nível superior, eu acredito que não tem esse problema, mas tem muito no ensino fundamental, 2, no médio, eu já tive problemas com outras escolas, que os alunos às vezes entravam e ficavam bagunçando de forma virtual, tá? Então, ó, se ele clicar aqui, não vai abrir a sala, tá certo? Então, isso é digamos, um artifício que alguns professores utilizam, mas aí não é o caso no nível superior, que você pode bloquear o link para que o aluno não entre, tá certo? Então, essa aqui eu utilizo para, se eu for dar aula exclusivo para essa turma, tá? Então, ela fica, o link, ao invés de criar um link, iniciar, agendar uma reunião, eu libero aqui e digo, o link vai estar lá no cabeçalho do Classroom da disciplina tal. Ele já vai lá e já faz o acesso, tá certo? A outra opção, porque é o que eu estou utilizando agora, por quê? Porque eu dou aula a mais de uma turma de forma simultânea. Então, a turma do segundo A não pode entrar na turma do segundo B. A turma do segundo B não pode, não é que não pode, mas para não tumultuar, entendeu? Para não dizer, a aula foi no segundo A, ensino médio, né? E aí o segundo B fica dizendo que o segundo A está reclamando. Então, para evitar isso, você pode também, né? Isso tudo através do seu e-mail. Ó. Vem na sua agenda, aqui, ó, agenda. E aí você pode programar a sua reunião virtual, que foi o que eu fiz aqui logo cedo. Então, eu marquei logo cedo, agendei essa reunião e mandei o link para Luciane para ela disponibilizar para vocês, certo? Então, aqui como eu estou em mais de uma conta, que eu vou mostrar para vocês também, que às vezes é um problema bem comum quando o aluno adquire a conta institucional, que ele começa a dizer que não tá com acesso, né? Mas é porque às vezes ele está logado em mais de uma conta, ainda há esse conflito. Vamos imaginar que a gente vai marcar uma reunião próxima segunda-feira, dia 10. Eu clico aqui, ó. Certo? Vou clicar e ele vai abrir aqui. Adicione um título e um horário. Então, eu vou colocar reunião professores Santa Cruz. Certo? Aí eu venho aqui e clico, ó, adicionar horário. Então, eu escolho aqui o horário. Então, vamos dizer que a reunião segunda-feira vai ser 7h30 da noite, de novo. Marquei. E aí eu coloco o horário previsto de término. Por que isso? Vejam só. Se eu colocar de 7h30 a 8h30 e alguém der 8h31 e alguém cair, a conexão cair, tentar voltar, ele não consegue mais. Tá? Ou então, se alguém que só conseguiu conectar após 8h30, se eu coloquei que a reunião é entre 7h30 e 8h30, mesmo que ela não tenha acabado, se alguém quiser entrar a partir de 8h31, ela não consegue. Tá certo? Então, eu sempre costumo deixar um horário bem na frente mesmo, porque isso também não vai interferir de nada. Então, eu coloco lá 11 horas da noite, certo? Mesmo sabendo que vai terminar mais cedo. Escolhi o horário de início e de término. Aí eu venho aqui, ó, adicionar videoconferência do Google Meet. Aí ele vai gerar o quê? Vai gerar o código, ó. Então, eu venho aqui, seleciono, copio e mando pelo meu WhatsApp, né, o WhatsApp web para as pessoas ou a pessoa. Né, porque, lembrando, eu posso fazer uma reunião com quantas pessoas? Com uma ou com... Lembrando que o limite do Meet gratuito, né, do Meet ou do e-mail pessoal, são 100 pessoas por sala, né, por reunião.
Já o Meet do Gmail institucional, o limite são 250 pessoas conectadas, tá certo? Então, você vai, aqui, está em 250, você vai compartilhar esse link com outras pessoas, tá bom? Então, terminei aqui, salvei, ó, e está aqui agendada a reunião para segunda-feira, de 7h30 da noite. Outra Professor, coisa aqui, oi, teria como, supomos, nós temos lá as salas no Classroom, e aí, feito esse agendamento, já compartilhar diretamente com aqueles estudantes daquela sala, porque eles sim, já receberiam, e aí é, depois você mostra aí eu como é que a gente vai fazer. fazer exatamente isso, Luciano. Deixa eu fazer aqui, vou aproveitar a aula, essa conversa da gente, vou mostrar para vocês como eu faço pronto, segunda-feira, essas duas turmas aqui, de 9h30 da manhã, eu tenho aula com elas, certo? Então, como eu falei para vocês, eu não ficar mandando um aluno de uma turma entrar em outra e vice-versa, eu marco uma mesma reunião e compartilho o link com as duas. Como é que eu faço isso? Vou entrar aqui, ó. Eu posso compartilhar no mural, posso. O mural é como se fosse o seu mural, o mural que tem no corredor da sua instituição, certo? São para notícias rápidas. Mas o que é que eu faço para deixar organizado? Eu venho aqui em atividades, certo? Que aí você vai ter o mesmo acesso se o seu Gmail é o particular ou o institucional, tá? Aqui eu utilizo tópicos, tá vendo? Eu tenho um tópico de lista de presença. Se eu quiser adicionar um tópico, eu venho aqui, ó. Sempre clico no mais criar, tópico, né? Então eu tenho um tópico referente à lista de presença, então em cada aula eu disponibilizo uma presença. Tem um tópico referente a atividades virtuais, né? E tem um tópico referente à unidade. E cadê a primeira e a segunda unidade, Paulo? Estava no Classroom antigo, no meu pessoal. Então, deixei lá, eu não migrei para cá, porque eram muitas aulas. Tá? Então, ó, eu já tive a aula 1, nessa terceira unidade, que foi nessa data aqui, ó, dia 27. Tive a aula 2, que foi no dia 28. E tive a aula 3, que foi agora no dia 3. Tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou reutilizar o material, o assunto aqui, né, a descrição dessa última aula. Então, vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse conteúdo aqui, tá? Aqui eu vou só apagar aqui para não... Vou fechar. E aí eu vou vir aqui no criar e vou adicionar material. Aqui tá valendo, tá? Isso vai ser o oficial de segunda-feira. Aí eu venho aqui, coloco um título, que é obrigatório, tem que ter. Não vai ser aula 3, vai ser aula 4. Aí aqui eu coloco a descrição, que é o nome da disciplina. A data, segunda-feira serão 10, né? Pronto, E 10, segunda-feira, dia 10/8. Aí aqui, esse texto fui eu que criei, tá? Aula ao vivo de desktop, quando? Que é as perguntas que os alunos mais fazem, né? Independente do nível que ele esteja. Quando vai ser? Segunda-feira. Que dia é segunda? Dia 10. De que horas? 9h20 da manhã. Por qual plataforma? Google Meet. E qual é o link? Aí eu vou apagar isso aqui, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, no dia 10 e vou marcar uma reunião, igual eu fiz com vocês. Então, para ficar melhor, para quando eu for, que depois dessa aula também eu disponibilizo para eles, que eu gravo. Então, para ficar melhor, porque toda vez que você grava uma aula, ele gera um link aleatório, né? Uma combinação de caracteres. Então, para não endoidar a cabeça do professor, a vida é corrida, eu coloco a data, tá? 10/8, aula desktop, segundos anos. Segundos TDS, que é o curso de desenvolvimento de sistemas. Qual é o horário? Começa 9h30, mas eu gosto de marcar sempre mais cedo, que dá tempo eles entrarem, marcar a frequência, né? Então, eu vou marcar aqui 9h15, tá certo? Até que horas? Vamos colocar até 10h45, né? Venho aqui, clico em adicionar, ó, videoconferência. Gerou o link, copio, certo? Salvo, né? E aí eu volto para cá, onde eu fiz a minha descrição e colo. Ok? Então, esse é o link. Se ele tentar entrar agora, não vai conseguir. Tá bom? Então, eu coloco aqui uma
observação, dizendo que a aula vai ser gravada, eu gosto de aprontar uma com eles, gosto de fazer umas surpresinhas, umas atividades extras, né, para forçar a participação deles nas aulas. Venho aqui, ó, vou escolher o tópico que esse material vai aparecer. Então, vai aparecer na terceira unidade, né? E aí eu tenho duas turmas. Essa aula vai ser para duas turmas. Então, eu venho aqui, ó, e seleciono. Eu tenho o segundo A desktop e vou escolher ó, o segundo B desktop. Então, as duas turmas agora vão receber esse aviso, que segunda-feira, de 9h20 da manhã, vai iniciar a aula de desktop. Tá certo? Vou clicar em postar. Lembrando, ó, ele tem a opção aqui, postar, que é de imediato, salvar rascunho. Ah, não quero terminar agora, eu quero colocar alguma coisa, então eu venho aqui e salvo. Salvo como rascunho, ele vai ficar aparecendo aqui, ó. Só para mim, tá? O aluno não visualiza isso aqui, então eu vou até organizar aqui e deixar ele embaixo. O aluno não visualiza isso aqui, só visualiza quando eu posto. Ah, não, fiz a correção que eu queria, aí eu volto aqui, clico em editar. Eu só tenho a opção também de programar, mas para você programar para esse conteúdo ficar disponível para o aluno, ele só funciona se for uma turma por vez. Se for de duas turmas em diante, ele não funciona programar, tá? Não sei se é uma falha ou é alguma política de privacidade do Google. Tá? Então, ele só permite ou você salvar como rascunho, ou você postar de imediato quando você vai fazer isso para mais de uma turma. Se fosse só uma, eu ia clicar em programar, e aí, no dia tal, no horário tal, essa atividade ou esse material vai ficar disponível para o aluno. Tá bom? Então, eu vou clicar aqui em postar, ele dá um aviso, ó, os alunos verão o material no mural deles imediatamente, certo? Aula 4. E aqui está. Então, eles vão receber essa informação que segunda-feira, né, nesse horário, nessa data, através desse link, vão ter a aula. Tá certo? Então, aqui, ó, estou no segundo A, vamos para o segundo B. O segundo B, atividades. Aí, a terceira unidade. E tá aqui também, ó. Agora eu gosto de colocar de cima para baixo. Aí você movimenta como você quiser. Quando terminar a aula segunda-feira, né? Quando terminar a aula segunda-feira, o que é que vai ter? Eu vou ter o slide, no caso, como é uma disciplina de programação, eu gosto de disponibilizar os arquivos, né? Para quando eles tentarem fazer em casa, se não conseguirem fazer a consultar o arquivo. Mesmo depois de postado, eu posso vir aqui, ó, adicionar. No caso, como eu vou gravar pelo Google Meet, né, e ele vai gerar na minha pasta Meet Records, né, o arquivo, o que é que eu faço? Clico aqui, ó, Google Drive, aí ele vai abrir a janela aqui, eu vou clicar em meu Drive, ele já vai linkar, não preciso nem estar com ele aberto, coincidência, eu estou com ele aberto aqui, mas nem precisaria. Clico aqui, ó, em meu Drive, e aí ele vai abrir todas as pastas e todos os arquivos. Então, eu venho aqui, ó, Meet Records, escolho qual é o vídeo que eu quero, seleciono ele aqui, ó. Quando eu selecionar, clico em inserir, e ele vai adicionar aqui. Posso adicionar um vídeo? Posso adicionar um link da internet, ou então do Loom. Lembra lá que eu falei para vocês? Tá, esse vídeo aqui, eu quero compartilhar esse vídeo com a minha turma. Então, eu venho aqui, não quero mandar ele lá para o YouTube, gravei no Loom, copio aqui, ó, venho, link, colo, adicionar link. E aí o aluno vai assistir aqui, ó, sem nenhum problema, ele vai carregar, certo? E aí, lembrando, terminou tudo aqui, se eu clicar no X aqui, ele não vai deixar esse vídeo aqui, eu tenho que clicar no salvar para poder o aluno assistir, tá? Então, essa aqui é um exemplo de um vídeo que foi salvo, foi criado, né, no Loom, e aí eu quero compartilhar ele na minha sala de aula, tá? Então, não é o caso aqui, eu vou excluir. Eu também posso adicionar arquivos. Esses arquivos são arquivos que estão salvos no meu computador, né? Então, eu venho aqui, arquivo,
Então, se está na sua pasta imagem, se está na sua pasta documentos, se está na sua área de trabalho, né? Então, aqui está os recentes que eu utilizei nos últimos dias. Ou então eu faço aqui, ó, upload, né? Então, eu clico em browser e aí ele vai abrir a pasta do computador para que eu possa escolher, seja um PDF, seja um arquivo do Word, do Excel, um PowerPoint, uma imagem, pode até ser um vídeo também, um vídeo que você tem salvo no computador, né? Na sua pasta de vídeo, você também pode adicionar ele por aqui, por arquivos, tá? Então, eu posso adicionar um documento de texto, aí tá aqui, ó, o Word. Eu posso adicionar uma planilha. Deixa eu achar aqui uma planilha. Pronto, uma planilha. Posso selecionar mais de uma vez, ele deixa também, tá? E um PowerPoint. Só eu utilizei a tecla Ctrl e fui clicando nos arquivos que eu queria selecionar. Então, ó, na mesma aula aqui, né? Eu adicionei um arquivo do tipo texto, adicionei um arquivo no formato PDF, adicionei um arquivo no formato planilha e adicionei um arquivo no formato PowerPoint, né? E ainda poderia colocar um vídeo. Ah, eu quero pegar um vídeo do YouTube que eu achei legal e eu quero adicionar para eles assistirem para a gente discutir na próxima aula. Então, eu adiciono o vídeo aqui e aqui na descrição digo, no caso isso antes da aula acontecer, assistam o vídeo em anexo e na próxima aula a gente vai discutir sobre ele, né? Ou então o aluno já ter noção do que é que vai estudar, né? Então, eu posso colocar aqui Santa Cruz do Capibaribe. Aí ele já não precisa ir para o YouTube pesquisar, trazer o link para cá, tá? Ele já faz direto aqui, ó. Ele já vai fazer a pesquisa aqui, certo? Vou escolher aqui o primeiro, adicionar, e aí ele já está aqui, ó. Então o aluno vai assistir, não precisa você botar o link aqui, que algumas pessoas gostam de colocar o link aqui. Ah, assiste o vídeo desse link. Que fica mais organizado, porque quando o aluno clicar, ele já vai ser direcionado direto para o link. Porque quando você copia o link e coloca aqui na descrição, pode faltar uma letra, ou então o aluno, quando vai copiar, ele diz que não estava funcionando, porque ele esqueceu, copiou errado, copiou faltando uma letra, um ponto, alguma coisa. Então, a gente deixa o negócio, digamos que amarrado, para que ele clicou aqui, ele já abra numa aba, né, o vídeo. Na verdade, ele vai abrir aqui mesmo, acho que dentro do próprio Classroom, para ele assistir o vídeo, né, que você disponibilizou para ele. Tá certo? Então, aqui são as 4 opções que você tem de trazer arquivos externos, né? Arquivos externos para o seu computador, para a sua sala de aula virtual aqui. Eu vou excluir para os alunos não acharem que o meu Classroom foi invadido, tá? Vou salvar aqui. E eu vou utilizar outra. Eu tenho uma sala aqui teste. Deixa eu ver se é aqui que eu tenho a sala teste. Não, mas eu posso criar. No caso aqui, quando vocês abrem o Classroom de vocês, vai ter aqui, né? O mais, que você pode tanto participar de uma turma, quanto também você pode criar uma turma, né? Então, eu vou criar uma turma aqui, uma turma teste. Certo? Criei. Ele vai montar ela todinha, em questões de segundos. Pronto. Né? Então, lembra que eu falei lá para vocês? Ah, eu quero gerar o link do Meet. Né? Clico aqui, gerar, né? Deixei salvo. Ok? Então, tá tudo aqui. Aqui está o código da turma, né? Então, se eu posso até compartilhar com vocês, quem quiser, tiver alguma dificuldade e quiser entrar, vou colocar aqui no chat. E aí eu vou mostrar para vocês uma... Eu estou utilizando bastante essa funcionalidade. Qual é? Deixa eu colocar aqui um tópico. Exemplo. Certo?
eu estou utilizando bastante, porque eu tinha muito problema quando passava alguma atividade, digamos que teórica para o aluno, que aí ele mandava para o e-mail, tinha um que mandava para o WhatsApp, tinha outro que mandava para o Facebook, cada um mandava para um lugar diferente, e depois, para lembrar onde foi que fulano de tal mandou para onde. Aí a gente fica sem nota, aí vem cobrar, vem reclamar, aí, ou então se perde na caixa de e-mail, né? Porque nessa época a gente recebe 200 e-mails por dia e não tem esse controle. Então, o que foi que eu fiz? Vou criar aqui, ó, uma atividade, tá certo? Vou colocar aqui um título, tem que ter. Eu não posso até deixar sem instruções, mas o título eu tenho que ter. Atividade é exemplo, né? Vou colocar atividade individual, a disciplina tal, certo? Aí, aqui eu posso colocar data de entrega, né? Limite de linhas, por exemplo. Faço toda a descrição aqui. Valendo 0 a 3 pontos, por exemplo, certo? E aí, ó, eu não vou utilizar o adicionar, eu vou utilizar o criar, certo? Então, eu vou utilizar aqui, ó, criar o quê? Um documento. Aí ele vai gerar esse arquivo aqui do documentos Google. Tá? Ele vai abrir essa outra parte aqui. Ó. Aí eu venho aqui, ó. Aí tem aqui, os alunos podem visualizar o arquivo. Tá? Se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar opções. Os alunos podem editar o arquivo e fazer uma cópia para cada aluno. Isso é ideal para professor de redação, que precisa que o aluno faça uma determinada atividade, que é fazer uma redação lá para um determinado tema, né? Então, eu clico aqui, ó, fazer uma cópia. Então, cada aluno individualmente vai receber uma cópia, tá? Desse documento. E quando José fizer, vai ser o arquivo de José. Quando Maria fizer, vai ser o arquivo de Maria. Quando João fizer, vai ser o arquivo individual de João. E como é que isso acontece? Para onde isso vai? Vai para o seu Google Drive. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês de uma turma minha. Cadê? Aqui. Que eu fiz essa atividade com eles, que é funciona como se fosse o TCC do curso técnico, tá? Então, eu tenho aqui, ó, projeto integrador, turma A, turma B. Vou abrir aqui a turma A. Nesse caso aqui, é outra opção que eu também tenho, que eu posso mandar para alunos específicos. Por que isso? No caso do projeto integrador aqui na Escola Técnica, a gente é em grupo, não é individual. Então, eu não preciso mandar para todos os integrantes do grupo. Eu escolho um para ser o líder, mando para ele. Então, ele é que vai ficar responsável por alimentar esse arquivo. Tá certo? Mas aí, no caso, se for uma redação, se for uma resenha, né, de algum filme, de algum documento, aí você manda individualmente. Aí, como eu mandei individualmente, quando eu venho aqui na pasta, estão aqui os arquivos, ó, individualmente, com o nome de cada cidadão, né? Coincidentemente, aqui só tem menino mesmo, o documento dele, de forma individual, certo? Então, num documento de texto, então, se eu abrir ele aqui, ó, eu vou visualizar o documento que ele fez, que ele alimentou. Certo? Então, como foi que eu fiz isso? Fazendo esse passo a passo aqui que eu mostrei para vocês. Então, aqui está o documento deles, que eles ainda estão em construção. Então, toda semana... Porque o que estava acontecendo? Toda semana dizia, fulano de tal, tu mandou para qual e-mail? Aí, às vezes ele mandava para o pessoal, às vezes ele mandava para o institucional, às vezes ele mandava... Não, mandei para o seu WhatsApp. Aí era aquela confusão. Então, centralizamos tudo em um só lugar, né? E aí, o que eles quiserem vão saber, porque aqui vai estar em tempo real, tá? Aqui eu estou no meu navegador. Então, se eu estou conectado com a internet, se ele entrar agora, eu vou visualizar a imagem de quem estiver conectado agora. E aí eu vou ver até em que parte do documento ele vai estar conectado. Tá bom? Professor? Eu venho aqui e faço a cópia. Oi? Professor, aí no caso desse, suponhamos que a gente esteja em uma construção de algum projeto, alguma atividade, um trabalho que eles estejam construindo, um exercício de matemática, alguma de contabilidade, alguma coisa assim, e eles podem ir editando
né? Supomos que eles têm uma data para entregar um seminário, alguma coisa. Na medida que eles vão editando, isso vai sendo alterado e a gente também vai visualizando essa alteração, né? Isso. Você pode fazer uma atividade que ela é, vamos dizer, por fases, né, por etapas. Né? Então, para não ter que mandar 3 arquivos de texto para você, você faz apenas um, e aí a etapa um é até o dia 20 de agosto. Então, ele faz, aí você corrige. Pronto, a segunda etapa vai ser até o dia 15 de setembro. Então, não precisa você gerar outro arquivo. Nesse mesmo, ele só vai dar continuidade. Certo, ótimo. Ok? Lembrando aqui, ó, você vai criar uma cópia, fazer uma cópia para cada aluno. Tem essa observação. Você já pode colocar aqui do lado, ó, a pontuação, né? Então vai valer, vamos dizer que vale 3, aí você trabalha em cima da, ele aceita 3, aceita também. Vai valer 3 pontos, vai valer 10, vai valer 20. A questão dos alunos. Eu posso mandar para todos. Aqui, como essa minha sala não tem ninguém, né? Ele vai tá dando essa opção aqui. Mas se eu tivesse vários alunos aqui, eu poderia desmarcar essa opção e marcar apenas as pessoas. É uma recuperação, né? Então, para não ter que enviar uma atividade para uma pessoa que não vai precisar fazer a recuperação, eu venho aqui do lado e escolho, né, quais são os alunos que vão precisar fazer aquela atividade, certo? Escolho aqui também a data de entrega, eu posso colocar ou não, eu posso deixar aberto. Então, eu posso dizer aqui que a data de entrega é dia 30 de setembro e escolho o horário. Coloca às 23h59, tá? E aí eu posso vir aqui em tópico e dizer qual é o tópico que eu quero que essa atividade apareça. Se é na lista de exercícios, se é no caso de vocês do semestre, né? Se é num tópico que eu criei lá, avisos, atividades, aí fica a critério de cada um, tá certo? Terminou aqui, aí sim, ó, quando você cria, ele abre aqui um documento em branco, tá? Não se preocupe que como você vai fazer uma cópia para cada aluno, então o aluno A não vai misturar o assunto dele com o aluno B, nem com C, nem com D, certo? Vai ser individual. Então eu posso colocar aqui um nome, ó, que ele já vai salvando automático, né? Atividade, referente ao tema tal. Eu posso colocar alguma instrução aqui, posso. Eu posso vir aqui, ou não, aí fica a critério de cada professor. Posso colocar uma instrução aqui, né, e aí ele vai colocando daqui para baixo. Ou então, é um artigo que ele vai fazer, é uma resenha que aí vai seguir as regras da BNT. Então eu deixo sem nada, deixo só a folha em branco aqui, e aí ele vai dissertar, escrever sobre o respectivo tema, tá? Quando eu atualizar a página aqui, é porque, deixa eu salvar aqui, porque como eu mudei o nome aqui, né? Ele vai sair esse nome, um título, document, vai ficar o nome que eu coloquei. Então, se eu voltar aqui novamente, ó, atividade referente ao tema tal, né? Que foi o nome que eu dei ao arquivo. É interessante você colocar o nome aqui, muito, porque quando você for lá para o Google Drive, né, você vai poder se orientar bem sobre os respectivos arquivos. Se você não colocar o nome, vai ficar aparecendo aquele sem título lá e você vai ficar perdido. Você vai ter que estar entrando um por um para saber o que foi que você passou para o aluno, tá? Então, fica essa dica aqui para vocês, para quando vocês forem criar um tipo de documento, né, que você manda para todas as turmas e que ele pode ir sendo construído de acordo com o prazo que você der para o aluno. Ok? Luciane, alguma dúvida aí? Sim, só para reforçar aí que nesse caso aí, dessas edições, é importante ressaltar que esse vale muito para quando está nessa construção de TCC ou alguma outra atividade que seja uma construção gradativa. Contudo, se for uma avaliação, eu passei uma atividade para hoje, ele vai entregar, vai ter até domingo para entregar, mas se a gente deixar aberto esse prazo aí, ele também pode, nesse intervalo que for postergar o prazo da entrega, fazer as edições, e nós sabemos que, infelizmente, temos essas crianças, esses jovens, esses adultos que perduram com essas índoles de querer, né, tirar vantagem em tudo. Então, assim, é interessante a gente ver exatamente qual é o tipo de atividade que se adequa melhor para essas solicitações assim que são editáveis,
porque vai que a gente manda uma prova, por exemplo, né, uma prova aberta, e faz uma atividade assim, já não vai dar tão certo, porque passou o tempo de entregar e vai querer fazer essa edição, e aí, né, vai ter muito mais tempo do que deveria ser para a própria avaliação, né? Isso. Falando em prova, Luciane, vamos criar agora, deixa eu ver aqui, outra atividade, só que agora a gente vai criar um formulário, né? Que esse aqui está sendo bastante utilizado pelos professores. Então, eu vou colocar aqui, exemplo de atividade com formulário. Né? E aqui você também coloca a descrição, as instruções da atividade. Ok? Aqui você escolhe a pontuação, mas eu costumo deixar sem nota mesmo. Data de entrega. Então, eu vou colocar aqui segunda-feira, 12 horas. Ok? Eu posso mandar o mesmo formulário para mais de uma turma? Posso. Só lembrando que quando a gente for montar o formulário, é interessante você colocar turma A, turma B, porque senão você vai ter que estar lembrando que o aluno tal é da turma X e que do aluno tal é da turma Y. Tá? Então, é interessante, eu vou mostrar para vocês colocarem a descrição da turma do aluno, que é para poder você, quando gerar a planilha, né, vocês saberem você vai poder fazer a filtragem, né, e vai visualizar, isso vai ser uma mão na roda para você colocar as notas dos alunos. A gente pode até fazer uma simulação aqui, de um exemplo de atividade, com vocês respondendo e depois a gente visualizando os resultados, tá certo? Então, ó, coloquei aqui, ele gerou, né, já aqui, o meu formulário, né, então aí você vai ter o formulário aqui para alimentar ele. O que é que eu aconselho quando você começa qualquer formulário com o Google? Você vir nas configurações primeiro, certo? Por quê? Porque, ó, o primeiro ponto, eu marco essa opção coletar endereços de e-mail, certo? Outro ponto, limitar a resposta. Para o aluno não responder uma vez, aí falou que fulano, eu marquei na questão tal, marquei a alternativa tal. Ele, não é aquela não, é outra. Aí, se eu não deixar essa opção marcada, ele entra de novo e vai responder a atividade novamente. Tá? Então, limita a uma resposta. Ok? Editar após envio, não. Ver gráficos de sumário e resposta de texto, também não. Deixo desmarcado. E isso na aba geral. Aí eu venho em apresentação. Eu costumo fazer o seguinte, embaralhar a ordem das perguntas, certo? A gente sabe que esses alunos são danados, né? Durante essas atividades à distância, eles se comunicam, né? A gente sabe que eles se comunicam, não adianta a gente achar que não, eles não vão se comunicar, eles fazem para valer, não. A gente sabe que eles vão se comunicar entre eles. Então, eu embaralho. Por quê? Porque talvez a questão de Luciane seja a questão 10 de Maria, né? E a questão 3 de José seja a questão 7 de João. Então, a gente faz uma forma de confundir eles, para que, mesmo que eles tentem, né, mas o tempo deles reduzam, né, para que eles possam se dedicar ao máximo. Então, eu gosto de marcar essa opção aqui, embaralhar a ordem das perguntas. Alguma pergunta, Luciane? Paulo. Oi. Tem como subir um pouquinho a tela? Subir. Mostrar o que está mais acima. Você pode verificar. Deixa eu ver. Tem essa. Está visualizando a geral. A apresentação. Nessa aqui. Não, na geral mesmo. Na geral. Aqui Isso. embaixo. Isso. Onde nós temos aqui, ó, restringir aos usuários da Secretaria de Educação. Isso só aparece no meu questionário. No normal, no que nós temos, não aparece essa opção, né? Ele teria que estar logado com o usuário e senha dele do e-mail, né? Isso. E aí você lá no seu pessoal, você pode limitar também a uma resposta também. Sim. Certo? Esse restringir aos usuários, ele não tem no normal, né? Não tem no padrão, não tem não. Isso. No @gmail, não. Isso, exatamente. Pronto. Era isso. Aí, no caso, pessoal, vai acontecer muito com vocês quando vocês migrarem para o institucional, que o aluno vai ligar para você, eu estou sem acesso ao formulário. Não, mas você está logado com a sua conta institucional? Estou logado com a minha conta institucional. O que acontece é o seguinte, eu fiz até aqui de propósito para mostrar a vocês. Eu estou no
Google Chrome, navegador Google Chrome. Eu loguei, né, em outra conta aqui com meu e-mail particular, né, o @gmail, tá certo? E loguei com o meu institucional. Ou seja, no mesmo navegador eu estou em duas contas. Se o aluno, quando ele logar primeiro com o Gmail, o @gmail, e depois logar com o institucional, o navegador vai entender que ele está como e-mail principal com o @gmail. Então, se ele for entrar nessa atividade aqui, que eu restringi apenas para usuários da Secretaria da Educação, ele vai dizer que ele não tem permissão. Então, eu estou recebendo uma enxurrada de e-mail e de mensagem de aluno quando tem atividade dizendo isso. Qual é a orientação que eu tenho que dar a ele? Ele vai ter que vir aqui e sair, ó, de todas as contas. Ele vai deslogar de todas as contas, entrar novamente com o e-mail institucional dele para poder ele responder esse formulário que está restrito aos usuários da Secretaria da Educação. Tá? Então, quando vocês migrarem para o e-mail institucional, não esqueçam disso. Eles vão, até bom você fazer um teste, seja com a frequência, seja com alguma coisa, porque é danado para eles dizer, não estou com acesso. Aí outro diz, não, eu estou. Então, aí você já vai matar a charada. É porque ele logou com outro e-mail, o e-mail pessoal, particular dele, e aí o navegador entende que o e-mail particular dele é o principal. Então, quando ele vai acessar aqui, mesmo ele tendo logado com o e-mail institucional dele de boa, sem nenhum problema, que é possível sim, 2 ou mais, mas ele vai entender que o e-mail padrão dele foi o e-mail, é o e-mail principal. Então, por isso que ele não vai dar permissão. Então, a orientação é, vem no e-mail e sair de todas as contas. Né? Então, ele vai deslogar e depois loga novamente para poder ter acesso ao formulário. Tá certo? Então, aba geral, aba apresentação. Se você quiser colocar uma barra de progresso, né, eu não costumo utilizar. Você pode colocar uma mensagem de confirmação, suas respostas foram enviadas com sucesso. Também é opcional. Se você não colocar, também não tem problema. Tá? Testes. Criar teste, costumo utilizar essa opção, tá? Deixar ela marcada. E aqui embaixo, ó, ele pergunta, liberar nota imediatamente após o envio? Não. Por quê? Não. Porque senão um aluno vai fazer e vai replicar para os demais. Então, ó, posteriormente, depois da revisão manual. E aqui, as pessoas que responderem podem ver. Aí você diz, oxe, ele já vai receber as respostas, as perguntas e as respostas? Não, porque ele só vai receber depois que você liberar as notas. Certo? Ele vai receber por e-mail a confirmação da... a opção de não deixar aberto, né? Ele só receber a pontuação, não é isso, Paulo? Na verdade, ele só vai receber a confirmação que ele mandou, né? Em valores, eu costumo deixar em branco também. Por quê? Porque às vezes você faz uma atividade com 5 questões, eu vou utilizar o meu exemplo, e aí lá eu vou colocar um ponto, vou mostrar para vocês daqui a pouco no formulário, mas aí a atividade não vale 5 pontos, né? Então aí o aluno pode questionar, mas estava mostrando, quando eu recebi, eu acertei 5 questões, estava dizendo lá que eu fiz 5 pontos, então você deixa o valor desativado, né? Só deixa marcado as respostas corretas que ele fez e as respostas erradas que ele errou no formulário. Tá? Lembrando que ele só vai receber esse feedback quando a gente liberar, né? A partir do formulário. Como a gente vai fazer um exemplo aqui na prática, eu vou fazer o seguinte, eu vou desmarcar aqui, né, para os usuários da secretaria, e eu vou criar um formulário aqui bem simples, eu mando para vocês aqui no chat e vocês respondem rapidinho, só para a gente gerar uma planilha e ver como é que funciona. Tá? Então, ó, a apresentação, eu embaralho a ordem das perguntas, teste, eu crio um teste, por quê? Porque eu envio depois, não preciso mandar de imediato, terminar de responder todos os alunos, fica opcional, se eu quero mandar de imediato ou não, né? E aí eu digo o que é que eles vão ver quando eles receberem o feedback. Se eles vão ver só o que erraram, só o que acertaram, ou os dois, né? E se eu quiser, é uma prova, valia 10, e eu quero que ele veja a pontuação dele. De boa, você vem aqui e marca também, sem nenhum problema, tá certo? Lembrando que sempre que mexer nessas configurações, ó, como terminar, clica em salvar. Ok? Então, ele já gera aqui, ó, endereço de e-mail automático. Então, para o aluno responder, ele tem que colocar um e-mail válido aqui.
tá? Então, vamos criar aqui, atividade teste. Pronto, ele já veio para cá, eu posso colocar uma descrição aqui. Essa atividade deverá ser realizada individualmente. Não manda WhatsApp para o colega, não. Oh, meu Deus, que sonho. Endereço de e-mail. Aqui, ó. Eu posso criar, aqui é uma sessão, né? Então, eu venho aqui, coloco aqui nome completo, para ele colocar o nome dele. É importante, que às vezes ele bota só o último nome, Juninho. Ai, como eu gosto. Então, ele coloca o e-mail, né? Aí, aqui embaixo, ó, eu sempre marco como obrigatório, porque tem umas criaturas que esquecem de colocar o próprio nome. Claro. Né? Obrigatório. Não vale ponto, né? Então, aqui, chave e resposta eu deixo em branco. Vou adicionar outra pergunta aqui, ó. E aí eu coloco, se eu for mandar para uma turma só, né? Uma turma específica, eu acho que você não precisa colocar, né? Essa opção aqui. Mas se você vai mandar a mesma atividade para mais de uma turma, então você coloca aqui turma, né? Então, eu vou pedir para ser múltipla escolha aqui, e aí eu vou colocar aqui turma A e turma B, tá certo? E vou marcar, ó, como obrigatório, né? Então, ó, ele vai botar o e-mail dele, o endereço de e-mail, o nome e a turma. Uma coisa que eu gosto de fazer, que eu aprendo com os alunos também. Se eu deixar apenas uma sessão, começar aqui e deixar, então eles vão começar a dizer, a questão tal, eles já vão saber quais são as questões que tem. O que é que eu faço? Eu crio sessões, então deixa eu colocar aqui, adiciono aqui, ó, uma sessão, mesmo que eu repita esse mesmo texto aqui, ó. Repetir, copiei, colei aqui, tá? Eu criei uma nova sessão. Então, quando ele começar aqui, se eu vir aqui clicar em visualizar para ver como é que tá, a gente já vai ver como é que vai ficar, ó. Tá vendo aqui, ó, atividade teste, endereço de e-mail, então ele só vai passar para as perguntas quando ele marcar aqui, certo? Também se você clicar em próximo, ele não vai porque ele não preencheu nada. Então, criei aqui uma segunda sessão. Clico em mais para adicionar a pergunta, né? Capital do forró, né? Aí eu vou colocar aqui, aí vai ser de acordo com o que você... Eu vou colocar o questionário apenas de múltipla escolha, mas aí vai de acordo com o perfil da sua disciplina. Pode ser uma resposta curta, né? Pode ser um parágrafo que o aluno vai precisar dissertar sobre um determinado assunto. Pode ser caixa de seleção, que ele pode marcar mais de uma opção. Pode ser a lista suspensa, né? Também é outra opção que tem. Pode ser um upload de um arquivo, né? Ele tem que fazer um mapa mental, né? E aí ele tem que mandar para mim esse mapa mental no formato em PDF ou no formato de imagem. Então, eu utilizo a opção upload de arquivos, né? Essa questão de escala linear, grade de múltipla escolha, é mais utilizado nesses formulários que a gente preenche dessas lives da vida, tá? Data, horário, se eu quiser, às vezes tem um formulário que pede a data de nascimento, né? Então a gente utiliza a data de nascimento ou qual é o melhor horário que você tem disponibilidade para participar do curso tal, né? Então você utiliza essa opção aqui. Então eu vou colocar aqui múltipla escolha, né? Então eu vou colocar aqui Caruaru, Toritama, Santa Cruz. Mas aí a quantidade de alternativas é vocês que definem. Marco como obrigatória, para que a criatura não esqueça de marcar a alternativa. E aqui, ó, do lado desses 3 pontinhos, eu gosto também de ordenar as opções aleatórias. Por quê? Ó, observe que, no caso, como a gente escolheu lá nas configurações, né? Deixa eu voltar aqui, que foi para embaralhar a ordem das perguntas, né? Então, não precisa você colocar aqui questão 1, questão 2, questão 3, né? Não se preocupe com isso, tá bom? Então, deixa assim, aberto. Então, eu venho aqui e marco essa opção, por quê?
Porque talvez Luciane pegue essa questão sendo a primeira dela. E talvez, na questão de Luciane, a primeira alternativa não é Caruaru, é Santa Cruz, porque ele vai embaralhar as alternativas, além de embaralhar as questões. E João vai pegar essa mesma questão, sendo a quinta alternativa dele, a quinta pergunta dele, e ao invés de aparecer Caruaru como primeira opção, vai aparecer Toritama, certo? Então, ele vai embaralhar. Então, é uma forma de a gente dificultar a vida do aluno. Embaralhei, aí eu venho aqui, ó, chave e resposta. Eu vou marcar qual é a alternativa correta, certo? E se a minha questão tiver mais de alternativa? Marca ela, não tem problema. Tá bom? Então, aqui só é uma. E aqui eu venho e coloco, escolho a opção. Quantos pontos vai valer essa questão? Lembra lá do que a gente viu nas configurações, voltando aqui, que ele não ia saber os valores. Então, eu coloquei aqui que a atividade valia a questão valia 1 ponto, mas ele não está sabendo, o aluno não vai saber por quê, porque eu deixei desmarcado. Tá certo? Então, aqui foi a primeira questão. Próxima questão, venho aqui, eu vou criar outra seção. Atividade teste. Coloco uma descrição, também não é obrigado, se eu não quiser colocar, não coloco, não tem problema. Opa, tá diminuindo aqui meu zoom. Ok, vou criar outra pergunta. Capital do jeans. Colocar aqui Toritama. Brejo. Esse eu sei responder, professor, esse aí. Professor. Eu fui lá, não. Santa Cruz. Tá certo? Aí, lembrando, ó, marca como obrigatória, porque mesmo se ele esquecer de marcar, quando ele for enviar, vai dizer que falta essa pergunta. Né? Ordeno as opções aleatoriamente, ou seja, as alternativas vão embaralhar. Venho aqui, vou escolher a alternativa correta. Né? Concluído. Tá certo? Então, tenho 2 questões aqui. Tá bom? Quantas eu quiser, eu posso colocar na minha atividade. Eu posso adicionar também uma imagem. Posso colocar aqui, deixa eu ver. Eu posso adicionar uma imagem jeans. Vou colocar aqui, jeans. Vou fazer uma pesquisa aqui no Google. E aí eu posso colocar uma imagem abaixo da minha alternativa, da minha pergunta, né? Ou seja, aí eu posso colocar uma charge, né? Uma imagem que retrata um determinado tema que eu estou abordando, certo? Então, eu posso trabalhar dessa maneira também. Deixa eu ver se a internet vai me ajudar aqui. Deixa eu pegar uma imagem dos meus arquivos aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, imagens. E aí eu posso fazer o upload, ou seja, que esteja salvo no meu computador. Posso pegar da câmera, URL, né, das minhas fotos do meu e-mail, né, da minha conta do Gmail, do Google Drive. Né. Posso pesquisar por aqui também, ó, do Google, mas para não forçar muito a internet, eu vou pegar ela dos meus arquivos pessoais mesmo. Isso vai ajudar muito aí para quem, sobretudo, trabalha com essas imagens na área de saúde, aí os professores de enfermagem, né? Quem trabalha com gráficos, né? Isso aí, de repente, até para fazer, às vezes até provas que a gente não fazia com gráficos, é uma oportunidade da gente estar inserindo esses gráficos, essas imagens, e aí com colorido, que teoricamente, se fosse no presencial, a gente nem ia fazer, porque tem a questão da redução de custos, a gente acaba fazendo, né, de uma forma mais efetiva, mais... Eu posso adicionar um vídeo também, ó. Se na minha questão vai ter um... Agora, aí vai depender de você, né? Não vai precisar... Eu acho também não é viável você colocar um vídeo de 30, 40 minutos. Um vídeo curto, né? Para resolução da sua avaliação. Então, eu posso pegar aqui
certo? E aí eu vou procurar o vídeo no YouTube, vou colocar ele lá, esse aqui mesmo, e aí ele vai aparecer, né? Então, vou colocar aqui vídeo referente a pergunta acima, certo? Então, vai poder assistir aqui o vídeo para poder responder a questão, tá? Então, essas são as opções aqui. Terminei, eu posso também, para personalizar, né, eu posso colocar no cabeçalho aqui a imagem, a logo da instituição, né? Então, para ficar personalizado, para não ficar uma coisa solta, né? Então, é interessante você colocar no cabeçalho uma imagem da instituição, né? Para que você possa deixar padronizado, tá? Então, eu vou colocar essa aqui só para a gente ver o exemplo aqui. Então, vou concluir. Ele vai aparecer aqui em cima, no cabeçalho da prova, né, da atividade. Então, eu posso escolher uma cor aqui, ó, essa cor é referente a essa parte aqui, e essa de baixo aqui, cor do plano de fundo, é o que vai ficar como background aqui, tá bom? Então, eu tenho duas alternativas, né? Terminei o meu questionário, né? Pedi para o aluno, vou pedir para o aluno colocar o e-mail, o nome completo, escolher a turma dele, e ele vai responder as questões dele lá, certo? Então, eu posso, nesse caso aqui, a gente criou, né, a atividade com o formulário. Mas eu poderia simplesmente criar lá no meu Drive, também sem nenhum problema, né? Eu poderia criar ele aqui, pegar o link e mandar para o meu Classroom, que eu acho dois trabalhos. Então, eu acho mais interessante você fazer diretamente aqui, dentro da sua própria sala de aula. No caso de vocês, para a gente fazer o teste aqui, eu vou compartilhar com vocês o link, tá? Então, eu vou marcar aqui o URL curto, vou copiar, certo? E vou compartilhar com vocês aí no chat, para que vocês possam acessar e responder. Certo. Enquanto você compartilha aí, deixa eu fazer aqui. A professora Miriam nos perguntou qual a melhor forma aí, como criar uma lista de presença para otimizar o tempo, né? E a gente ter essa lista de presença toda a aula. Pronto, eu vou mostrar duas opções para vocês, que eu utilizo, né, como forma de garantia da presença. Eu acho melhor a segunda opção, que é com formulário. Por quê? Porque eu posso travar para que o aluno não marque a presença após aquele horário, né? Porque tem alguns que a aula é 9h20 da manhã, de 9h20 a 10h20, e ele marca a frequência 5 horas da tarde. Ou então teve um que ele marcou um mês depois a presença dele. A aula aconteceu em julho. Lindo, né? A presença em julho, né? Então, para evitar isso, eu vou dar as duas opções, aí você vê qual é a mais viável para você, tá certo? Estão respondendo aí? Eu já estou respondendo. Conseguiram acessar? Estou esperando aqui as respostas. Eu já estou respondendo. Eu acho que eu vou tirar 10. Vocês responderam o quê na primeira? Eita. E a segunda foi o quê? Olha, eu estou recebendo aqui já. Eita. Não deu tempo nem a gente filar, pessoal. Paulo, Oi. só um ponto aí para reforçar, para a gente não esquecer, é que para que ele possa embaralhar, tem que estar as perguntas em seção, né? A gente não pode seguir a Isso, sequência. Tem que ter o cuidado de criar em sessões, senão ele não isso. pode embaralhar. Porque se você não criar inserção, ele vai misturar. A pergunta do nome dele pode vir por último, né? Para ele colocar o nome dele, ou e-mail, ou a turma dele. Então, é interessante você adicionar as sessões. Bem lembrado aí, professor. Pronto, as respostas estão chegando, tá vendo? Então, eu já vou visualizando aqui, ó. Né? No caso aqui eu tenho um resumo, né, da turma, quantos responderam? 8, né?
qual a média de acerto da turma aqui, ó. Perguntas erradas com frequência, ele vai mostrar aqui. Os e-mails aqui, os e-mails que vocês colocaram, para que eu possa daqui a pouco liberar a pontuação. Lembra lá do que a gente viu? Ele marcou, né, para liberar a pontuação, mas ele não vai saber quantos pontos ele fez. E aqui eu tenho a lista de quem respondeu. Ele mostra um gráfico, ó, por turma. 81% da turma A respondeu e apenas 18% da turma B. As questões, ele mostra também um gráfico por alternativa, a porcentagem que eles marcaram, quantos por cento acertou, marcou a alternativa tal, quantos responderam a outra alternativa. Todo mundo vai tirar 10. E aqui, ó, eu posso visualizar as perguntas, tá? As perguntas individualmente. E eu posso ver individual aqui. Aqui é o geral e aqui é o individual, ó. Camila, turma A, respondeu alternativa tal e alternativa tal, tá? E aí ele mostra aqui, ó. Ele vai, quando ela receber a mensagem, né? Ela vai receber esse feedback aqui, ó. Qual é? Ela marcou Toritão, mas a alternativa correta era Santa Cruz, tá? Oxe, capital do jeans, há controvérsias, eu quero revisão de prova. Eu quero revisão de prova, viu? Vou logo avisando. Ó, quando você Não, pelo amor de Deus. zera o seu formulário, né? Você vem aqui, ó, criar planilha. Tá vendo aqui? Clico. Ele vai perguntar se eu quero criar uma nova ou se eu quero selecionar uma existente. Utilizo aqui criar uma nova. E ele vai gerar uma planilha. Olha a mágica, que maravilha. Similar ao Excel. Mostrando a pontuação. Isso só você pode, tá? O nome completo de quem respondeu, a turma e as respostas que as pessoas utilizaram, né? Responderam. No caso de perguntas abertas, aí você vai ter que ler pergunta por pergunta para ver se está certo, porque não é objetivo, né? Vai ser subjetivo. Então, vai ser de acordo com o assunto, você que vai tirar suas conclusões, tá? Mas aqui, ó, ele mostra o dia e o horário que foi feito, o e-mail que a pessoa utilizou lá, né? E a pontuação que ela obteve, né? Então, você com o seu diário eletrônico, a caderneta impressa, você só faz olhar aqui a pontuação dele e preencher. Tá certo? Minha gente, isso é a melhor coisa do mundo. Já imaginou se a gente não ter que corrigir prova? Já fez, a gente tem um trabalhozinho de fazer a prova, né? De fazer uma questão aí, mas assim, eu particularmente, até disse, eu não quero mais prova impressa nunca mais na minha vida, aquele paiol de prova em cima da minha mesa, final de semana. Não, Ele já faz para você automaticamente. Porque aí você. Não, meu amigo de infância agora, esse negócio. Você fez a programação de qual era a alternativa de cada pergunta. Aí outra coisa aqui, ó, tá vendo? Ó, aceitando respostas. Não, acabou. Eu costumo colocar para os meus alunos, quando eu disponibilizo esse formulário, em virtude de todo esse cenário que a gente está, então eu coloco na descrição da atividade que horas vai começar e que horas vai terminar. Tá? Então, nesse intervalo ele responde. Passou do horário, eu venho aqui, ó, bloqueio. Mesmo que ele tente, ele não consegue mais responder. Porque senão, o que é que acontece? Se eu deixar aberto, a atividade, a data foi hoje, dia 7. Aí a criatura responde dia 8 de setembro. E diz, não, mas eu respondi. Estava lá, estava aberto, então eu respondi. Eu não sabia que tinha essa atividade. Então, se eu bloqueio aqui, pronto, acabou. Se você tentar acessar o mesmo link que eu mandei para você agora, vai dizer que você não tem mais permissão. Certo? Então, essa é outra alternativa que você tem. Inclusive, nós tivemos um caso recentemente de um aluno que passou o dia da prova final e ele chegou e foi lá, houve não fechou, uma professora não fechou e tivemos aí uma grande celeuma, né, porque o indivíduo se utilizou desse artifício que o questionário estava aberto e ele se achou no direito de fazer, enfim, né, até a gente resolver. Foram muitas conversas, né? Grande. Então, ó,
Passou a data lá, eu não costumo liberar de imediato a pontuação, né? Mas, tipo, 8 dias depois, 2, 3 dias depois, eu venho aqui, ó, liberar a pontuação. Tchau. Na verdade, eles não vão receber quanto a pontuação que eles fizeram, eles vão receber as questões que acertaram e as que erraram. Venho aqui, ó, marco todos os participantes. Lembrando, o aluno tem que preencher o e-mail dele de forma correta, porque se ele não preenche, não tem como o Google fazer a mágica e adivinhar qual é o e-mail que ele quer o correto, tá? Marquei todo, clica aqui, ó. Então, todos vão receber agora, vocês vão receber o feedback da atividade de vocês. Simples assim. Ótimo. E aí vai mostrar quais alternativas você marcou e quais estavam certas e quais estavam erradas. Certo? Então, lembrando, ó, tudo aqui, tá? no seu Classroom. Você pode fazer isso diretamente no Google Drive? Pode, mas aí você vai ficar solto a atividade. Né? Então, eu acho melhor você utilizar desse artifício porque você deixa organizado. Né? Então, eu vou saber que no dia tal, com a turma tal, eu realizei a atividade da disciplina. Né? Então, qualquer problema. Sim, mas aí eu fiz aqui, Paulinho, se eu quiser depois, eu também posso achar essa mesma atividade no meu Google Drive. Né? Basta que eu venha no Classroom, procure a respectiva turma, né? Deixa eu achar aqui a Deu uma travada aqui no teu áudio. Paulo, você me ouve? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, o Paulo caiu. Paulo saiu, mas ele vai voltar, só um instantinho que ele já volta. Caiu. Deve ter tido outro. E aí, gente, estão com o juiz fervendo, né? Fala em revisão de prova, não, por Jesus. Traumatizou. Lembrando, gente, que temos muitas informações aqui que o professor Paulo está passando, mas tudo isso vai ficar gravado e aí depois a gente, né, com mais tempo, pode ir revisitar esse conteúdo e, se necessário, fazer algumas observações aí que possam ter passado desapercebido, né? São muitas informações. Olha, o professor Paulo voltou aí. A minha Wi-Fi caiu e agora eu vou ter para os dados móveis aqui. Então, deixa eu ver se enquanto a minha Wi-Fi volta lá, a gente vai relembrando aqui. Então, como eu falei, se você quiser reutilizar um determinado formulário que você utilizou, então eu acho melhor você ir no Google Drive, fazer uma cópia do seu arquivo, tá? Para que você possa redefinir lá as questões, você quer tirar uma questão, adicionar outra, né? Para poder você compartilhar de novo esse arquivo, né, esse formulário com a turma. Né? Porque se você compartilha o mesmo, ele corre o risco de um aluno daquela turma adivinhar, né? Porventura, clica lá naquele link, ele não respondeu no dia, e aí ele vai, eita, tá aberto, vai responder novamente. Então, eu acho mais viável que você ou faça uma cópia, ou então, como é prático, você cria um novo mesmo e só faça reutilizar as questões e remodelar ela lá, né? Para que você faça o uso melhor do formulário, para não ter dor de cabeça com o aluno. Certo? Dúvidas, perguntas, como é que está aí, Luciana? As perguntas. Não, eu estava dizendo aqui que estava sem áudio. Eu perguntei se o pessoal estava com a cabeça fervendo. Aí tem gente aqui que diz que está fervendo muito, né? Muitos risos.
Aí, que eu estava comentando aqui que essas informações iriam ficar gravadas, e isso já foi proposital, porque eu sabia que tinha muita informação para a gente passar, e, na verdade, a gente está passando até que superficialmente, né, Paulo? Porque, Aham, na verdade, a gente tem, né, mais coisas, mais ferramentas que poderiam ser exploradas, mas tudo isso vai ficar gravado, e depois a gente tem a opção de estar revisitando, e aí, né, vendo com mais calma, né, esses pontinhos que foram passados aqui. A professora Miriam, né, só reforçando aí que ela perguntou sobre a questão da frequência, né, o que é que a gente tinha logo no começo, né, quando começamos nessas aulas remotas, era aquelas frequências que os meninos iam colocando o nome. Presente, isso. eu ia lá no mural, ou então ia lá no WhatsApp, no final das contas aí apagar, enfim, né, era a lista sem fim, né, pelo menos não sei nas salas de vocês, né? Mas eu comecei a utilizar o próprio formulário como frequência, mas aí Paulo pode nos mostrar, talvez, formas mais práticas que possamos estar utilizando essa lista de frequência. Eu, na verdade, eu vou falar como uma experiência, compartilhar essa experiência, né, que eu fazia. Eu sempre criava o formulário logo no começo da aula, né, tinha lá, criava o link, programava a postagem para, tipo, minha aula vai estar terminando às 21h45, que é mais ou menos o horário que a gente libera eles em sala de aula, né? Então, às 21h45, eu já estava com essa programação desse formulário, né? Porque, tipo, que forçava ao estudante ficar até o final, né? E aí, quando era a partir das 21h45, eles iam receber, como o Paulo colocou aí, né? Eu disponibilizava para que todos recebessem aquele link, e também, para facilitar a vida deles, só a partir das 21h45 eu postava também lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp que a gente faz em paralelo, não sei como é que vocês têm trabalhado aí nos outros cursos, mas aí eu postava lá no grupo, no WhatsApp, o linkzinho para que eles, né, acessassem. Por quê? O que acontece? Muitas vezes o estudante também tem essas dificuldades, né? E a gente entende que, né, temos essas disparidades econômicas e sociais, né, que as pessoas também têm, os nossos estudantes também têm, né? Nós vamos ter o estudante A, B, C, D, F, G, H, né? Com as condições, às vezes, né, que impossibilitam de ter o acesso e também de ter, embora a gente pense aí que todas as pessoas mais jovens, eles estão aí muito mais conectados, mas também, por se tratar de ensino superior, nós temos pessoas que estão com a idade, né, mais avançada, que também, talvez eu tenha alunos que têm mais idade do que eu, claro que eu só tenho 25 anos, né, mas eu tenho alunos que têm mais idade do que eu e também estão nessa mesma vibe de não ter essa habilidade toda nas tecnologias. Então, para facilitar, eu postava lá o linkzinho da frequência, que é um formulário, onde eu só colocava lá seu nome completo, e-mail e nome completo, pronto, enviar. E aí ficava com uma frequência, eu ia receber faço essa mesma planilhazinha daquele dia, mas aí ficava registrado lá e fechava também depois de determinado dia, programava para não estar recebendo após aquele horário. Essa é uma experiência que eu vinha fazendo, mas aí, de repente, cada pessoa pode, talvez você tenha uma experiência mais prática para a gente compartilhar aqui, Paulo. Isso, deixa eu ver se eu consigo, se eu conseguisse inverter, que minha internet não voltou. Se eu conseguisse inverter... Sexta-feira, né? Ela já foi embora, sextou, né? Acho que ela sextou já. Deixa eu ver se vocês vão conseguir visualizar aqui a minha tela. Sim. Consegue visualizar? Sim, sim. Então, ó, eu posso vir aqui. O lado bom do formulário é porque tem aquela opção lá, como eu mostrei para vocês, de eu bloquear, né? Então, passou o horário lá, 9h45. Se eu não bloquear, vai ter um engraçadinho que horas mais tarde ou no outro dia ele vai lá e marca a presença dele, né? Então, é uma opção que o formulário me dá que eu posso bloquear. Mas tem outra opção que você pode gerar a sua frequência em forma de pergunta, né? Então, você vai vir aqui, ó, no criar e vai clicar em pergunta, certo? Então, ele vai abrir aqui, ó. Aí eu colocava aqui frequência, certo? Frequência. Da data tal, Aí né? eu pedi aqui para ele marcar a presença, marque sua presença. Sua presença. Certo? E aqui, ó, onde tem resposta curta, não sei se vocês estão visualizando, eu utilizava aqui a opção múltipla escolha.
tá? Aí aqui vai aparecer uma opção para você preencher, como se fosse a múltipla escolha lá do formulário. Aqui não vai aparecer porque minha internet não carregou, tá? Aqui do lado, ó, desmarca essa opção, os alunos podem responder uns aos outros, então deixar desmarcado. E aqui, quando eu escolho múltipla escolha, ele vai aparecer uma opção aqui. Então, eu costumava colocar presente, né? Porque ele vai lá e marca a presença dele. Fiz isso, clique em perguntar, e aí vai gerar a pergunta. Mas aí, nesse exemplo aqui, você corre o risco de o aluno, mesmo após o horário, mesmo se você colocar aqui, data de entrega, tal dia, tal hora. Então, ele vai poder, mesmo assim, mesmo após aquele dia, aquela hora, ele pode ir lá e responder. Mas aí também você vai saber, que aí vai aparecer, fulano de tal, marcou atrasado, X horas, X dias atrasado. Então, você vai ter essa visão também. Então, cabe a Mas você... aí tem aquela história, né? O estudante, ele vai assim, tem aqueles menininhos que eles dizem assim, mas eu também estava sem internet, minha internet caiu, só voltou 3 dias depois, né? Isso. Então, Exato. assim, tem essas situações que vão acontecer. Claro que estamos vivendo, né, uma situação inusitada, que pode acontecer, a gente também tem essa flexibilização que eventualmente precisamos ter, mas, porém, todavia, contudo, nem tanto, nem tão pouco, né? Isso. Né? Então, são várias... eles são expertos em dar desculpas, né? Desde Não, levar... eu acho bem engraçado que a gente pede, quando a gente vai orientar os TCC, digo, pronto, agora você vai fazer a justificativa. Ele não sabe. Eu digo, mas você é experto em justificativa. Nessa horário, ele dá o branco nele, nessa hora. Né? É uma coisa séria, né? Então, tem essas duas opções, a questão do formulário. Eu acho mais viável que até a questão de repassar para a coordenação, né? No caso do formulário, quando você cria, você, lá naquele perguntas e respostas, tem como você gerar um relatório. Tá? Uhum. Então, fica mais organizado do que, no caso você utilizar a pergunta, você só vai dar o print e vai aparecer a imagem dos alunos com o respectivo nome. Né? Então, aí não fica, a título de uma coisa mais formal, não fica tão interessante. Agradece, então, eu, né? particularmente, agora nesse podcast, estou utilizando o formulário. Porque eu também utilizo esse artifício, né? A aula começa de 9h30 vai até 10h20, então, quando termina a aula, eu bloqueio o formulário. Né? Mas, mesmo assim, tem uns engraçadinhos que, às vezes, eu tenho 20 alunos na minha sala, na minha aula virtual, e quando eu vou olhar a frequência, tem 26 que marcaram presença. Então, tem 6 alunos fantasminhas na minha aula. Mais do que virtuais, né? Fantasma. E aí, então, assim, nós estamos aqui. Temos mais alguma pergunta? Mais alguma coisa que poderíamos... Né? Porque o professor também está aí sem Wi-Fi, a gente acaba... Wi-Fi, eu vou ficar... Sextou. 6. Outro professor aí também caiu também, ó. O professor já fala. Bem, na verdade, na prática, né, que vão surgindo outras dúvidas, né, nós temos aí as questões das avaliações, eu acho que nós, né, conseguimos aí sanar essa dúvida, né. Uma outra questão, Paulo, que talvez a gente possa ajudar aqui, é como a gente, quando faz a atividade, né, a gente faz lá uma prova, uma atividade, ou então faz uma atividade de sala de aula, e depois o aluno não está sabendo postar, ou também a gente não sabe onde é que a gente vai corrigir, né? Mas aí você precisaria estar compartilhando a tela para poder ver isso aí. De repente, depois a gente pode marcar um outro momento, sem problema, Luciane. Lembrando sempre, pessoal, quando você cria diretamente dentro do Classroom, por isso que é bom, ele fica, digamos que fica amarradinho dentro da turma. Então, você cria na turma X uma atividade Y, né? Então, aquela atividade vai estar no seu Google Drive, né? Quando você entra lá no seu Google Drive, vai ter uma pasta automática, você não precisa criar, essa pasta é gerada automaticamente, uma pasta chamada Classroom. Então, quando você entra dentro dessa pasta Classroom, vai ter todas as suas turmas, e à medida que você vai entrando nas respectivas turmas, ele vai aparecendo as atividades que você postou no Classroom, e aí, automaticamente, ele vai para dentro dessa pasta. Né? Então, por isso que eu oriento a você criar tudo pelo Classroom, não criar pelo Google Drive e mandar para o Classroom, porque senão vai embaralhar tudo. Tá? Então, cria tudo no Classroom, porque automaticamente, tudo que você for criando, ele vai gerando a pasta no Google Drive.
né? Você não precisa salvar no computador, tá tudo salvo lá, e se você criou, já recebi várias ligações de professores, eu perdi o formulário, os meninos responderam, eu não sei onde é que está a resposta, né? Aí a pergunta é, você fez pelo Classroom? Fiz. Então, beleza, vamos no seu Google Drive, e dentro do Google Drive tem uma parte chamada Classroom. Então, lá vai estar todas as suas turmas, e se você criou a atividade pelo Classroom, vai ter uma pasta lá daquela turma com aquela atividade. Criei 10 atividades, não vai ter 10 pastas dentro da pasta daquela turma. Então, tem uma pasta X, né? E aí na turma X eu fiz atividade 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ter 5 pastas referentes àquela atividade. Ótimo. Muito bem, nós aí, em virtude, né, nos processos tecnológicos, nós estamos hoje feitos estudantes, né? Já terminou, professor? Tá bom? Né? Já terminou? Tá certo? Vai até que horas? Mas muito mais pela a questão Vai demorar muito. Vai demorar muito, vai ser até que horas? Vai ter frequência, vai valer ponto, vai ter atividade depois. Enfim, né? Eu acho que abriu muito os nossos horizontes, né? Eu particularmente, esses conhecimentos partilhados são muito importantes, a gente realmente tem uma formação continuada, constante, que nós precisamos estar fazendo. São muitas informações, como nós já havíamos colocado aqui, e muitas outras ainda teríamos, porque, na verdade, as ferramentas do Google, elas hoje são inúmeras, né, e que podem nos ajudar, e esse momento é muito mais para que a gente entenda que não é um inimigo, né, na verdade, a gente tem que tratar as ferramentas tecnológicas, as plataformas, a ferramenta tecnológica como um aliado, e se a gente, né, enquanto empresa, utilizar a mesma ferramenta, isso solidifica mais a relação com o estudante, e a gente acaba tendo mais uma fala única, né, quando a gente for tratar dessas questões aí, e às vezes a gente usa outras plataformas, usa outros meios, que também são meios de comunicação, nós não podemos deixar de dizer que são. Contudo, se nós utilizarmos as mesmas ferramentas, isso caracteriza mais o serviço profissional, que é o que nós oferecemos, um serviço de extrema qualidade, que é o grande diferencial nosso, né? Nós somos, aquela ideia, nós não somos ensino em AD, nós estamos de forma remota, e vamos utilizar várias ferramentas para que esse estudante possa ter essa interação. O grande diferencial desse EAD é que a gente faz uma aula única para cada aula, né? Nossa aula, ela não é uma aula padronizada, né? Porque muitas vezes o estudante ele vem questionando, a gente agora está estudando EAD. Não, o EAD ele está comprando a mesma aula que vai ser vendida a nível nacional para 200, 300 turmas com o mesmo tempo, não tem interação. Então, assim, é o grande diferencial disso aí, entre outras coisas, né? Eu estava até vendo aí alguns memes que as pessoas colocam, a concorrência coloca lá, dizendo que a aula remota não tem planejamento. Pelo contrário, o mesmo planejamento que nós teríamos pela aula presencial, nós temos muito mais pela aula remota, né? A concorrência fazendo aí, querendo, né, queimar o nosso trabalho, né? Na verdade, nós temos todo um planejamento, nós vamos nos preparando cada vez mais, né? E também não estou aqui para dizer que a concorrência, que as aulas em AD não têm seu mérito, claro, tem também, né? Mas, às vezes, eles, até para querer baratear, e a gente exagerar. Isso, né? Então, nós temos o mesmo planejamento que nós tínhamos, acabamos tendo muito mais, né? Quem nunca passou pela experiência de estar gravando alguma coisa para o estudante, estar gravando alguma coisa e passar o carro do gás, da água, algum menino entrar dentro do quarto, né? Enfim, essas situações, né? A internet, enfim. Mas nós estamos aí, e essa interação que nós temos com os nossos estudantes, ela é importantíssima para manter o contato, para manter o vínculo, né? Eles precisam, assim como nós precisamos daquelas bênçãos perturbando o nosso juízo, muitas vezes dentro da sala de aula, como a professora Tereza falou ontem, né? Acaba que a aula remota a gente consegue até produzir mais, porque nem tem a porta abrindo, fechando, nem o licença, nem o boa noite, nem as conversas paralelas, porque se eles estão nas conversas paralelas, eles estão de forma online, né? A gente acaba não tendo essa interrupção, a gente consegue produzir muito mais, né? Claro que essa produção, eu até digo que a aula remota ela não precisa ter as 3 horas como nós teríamos, né, em sala de aula presencial, até porque nós conseguimos Ninguém aguenta, né? produzir,
né, ninguém aguenta, mas nós também conseguimos produzir muito mais do que quando nós estávamos de forma presencial, porque nós conseguimos dar continuidade. Então, é que esse tempo que seja reduzido, mas que ele seja muito bem aproveitado, né? Porque nós temos muitas ferramentas para aproveitar, o vídeo, não é fazer, muitas vezes eu já peguei também situações, a pessoa passar o filme na hora da aula, e é o contrário, né? A gente tem que passar o filme para casa e fazer a interação do filme na hora da aula, como se nós estivéssemos, né? Para não parecer aquela ideia que a gente está queimando a aula, né? Assim como o aluno está queimando a nossa, né? A gente também fazer essa mesma situação. Mas aí cada metodologia vai sendo adequada à realidade de cada situação que você está sendo vivida, e às vezes em pedagogia tem uma realidade, em enfermagem outra, em administração, e cada professor tem suas peculiaridades, a sua forma de trabalhar, e a gente, né, enquanto instituição CESAC, deixa isso muito à vontade, né, a gente vai alinhando, né, como eu sempre digo aos meus colegas, né, enquanto coordenação, a gente vai alinhando essas necessidades, vai compartilhando, mas assim estamos juntos, cada um no seu barco, mas todos no mesmo mar, né? Essa é a ideia, né? E sairemos fortalecidos dessa tempestade, né? Fortalecidos porque eu particularmente, depois de conhecer essas ferramentas do Google, eu fiquei assim apaixonada, né? É um novo amor que eu tenho. Já tinha pavor daqueles papeizinhos fedorentos com perfume, com não sei o quê, com rabisco, com aquelas letras horrorosas. Imagina você não ter que precisar fazer tradução de letra, né? Isso é algo, né? É evolução. Não, Charles Chaplin já dizia os tempos modernos, e os tempos modernos chegaram agora, né? Imagina, você não precisa... Nossa, né? Claro que nós temos as situações que o aluno também não vai ter a dificuldade, né, vai tirar uma foto, então a gente vai também estar ajudando de várias formas, flexibilizando de várias formas, mas precisamos ter isso como aliado nosso, né? Temos aí os professores de exatas, que precisam dos seus cálculos exatos, e o aluno, e aí você vai ter que ter aquelas fotozinhas, mas, enfim, vamos utilizando essas ferramentas ao nosso favor e vai dar certo, né? Já está dando certo. Já está, exato. Que bom que tem, né? Que bom que a gente tem o Google para nos ajudar. Oh, amigo, amigo. Parceiro, não como inimigo. Exatamente, é um parceiro e não um inimigo, né? E assim, já estamos aí na fase, terminando nosso momento. Gostaria de saber se alguém gostaria de ter alguma fala, alguma contribuição, alguma pergunta nesse momento, ficar aberto. Então, literalmente uma sala de aula, né? Cada vez, como eu costumo falar, um de cada vez. Um de cada vez para não tumultuar, né? Tem alguém aí? Eu só estou vendo as fotos. Não, tem gente aqui, olha ali, olha a cama aberta. Então, gente, vamos concluir esse momento, espero que tenha sido proveitoso para todos, né? Vamos disponibilizar posteriormente o link para que possamos revisitar essas atividades, e temos aí mais um parceiro, nosso colega aqui, né, de labutas, né, que é o professor Paulo. Temos também o mestre dos magos das tecnologias, o professor Jadiel, que a gente tem explorado bem muito, que ele é das tecnologias, né? Nós temos explorado ele diuturnamente, né? E vamos aí um ajudando o outro e vamos passando por essas tempestades. Queria agradecer ao professor Paulo por ter me aguentado esses últimos dias, né? Hoje eu passei, no final da tarde, assim, eu passei vários áudios para o professor, ele disse, eu pensei que tinha pego incêndio, tinha tido um incêndio na escola. Eu estava... O que aconteceu? Foi o que aconteceu, teve um incêndio, não, eu com minhas agoniando o pessoal aí, aperreando meus parceiros, né? Mas, enfim, né? Estamos juntos e misturados. Muito obrigada, professor Paulo, por esse momento. Muito obrigada a cada um e a cada uma que aqui está. Em nome da direção, Júnior precisou se ausentar, porque ele disse que já tinha também, a internet deu lá o banzo, mas ele precisou se ausentar e pediu para agradecer em nome da direção, em nome das coordenações que aqui estão também, né, se alguém quiser se pronunciar, professora Natália, professor Walter, fiquem à vontade. Agradeço a todos que nos aguentaram aqui, e é isso. Vida que segue. Obrigado. Oi? Peço desculpa pelo inconveniente da minha internet. Eu não contava com esse... A gente nunca conta com... Ela foi testar. Né?
ela já Faz parte, professor. É a Lady Murphy. está não, aqui é de domingo a domingo. Ó, tem isso, né? Tem isso. Muitas conversinhas aqui no chat, foi Então, eu ótimo. agradeço o convite. Professor, as dúvidas, muito obrigada. Todo mundo aqui agradecendo, professor. Grata pela disponibilidade. Enfim, né? É o momento do. Oba, deu certo. Muito obrigada. Valeu. Boa noite. Até a próxima. Bom final de semana. Para todos nós. Boa noite.